Antes de iniciarmos a leitura de Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10, quero relembrar que não podemos esquecer que o cristianismo criou uma nova mentalidade acerca do valor e da importância da família, da mulher, da criança. A família cristã era algo novo para o mundo pagão. Paulo escreve essa carta entre os anos 65 e 66. Velhinha a carta. Mas trazia um novo conceito que era diferente. Uma família que nunca esteve e nunca existiu sobre a direção, sobre o domínio do Espírito Santo. E essa família seria diferente nos hábitos, nos costumes, nos princípios, que agora seriam formados a partir da vida do Espírito. Eu sei que não estou falando apenas para homens, mas talvez você tenha sobrinhos, marido, filhos. Alguns querem casar, não desistiram ainda. Faz lembrar aquele hino: Deus promete grandes coisas conceder. E a nossa sociedade, assim como necessita da influência da mulher, como falamos pela manhã, necessita da presença desse homem que está em alguns momentos, em algumas famílias, ausente. Pelo menos ausente em relação à sua influência. Paulo fala a Tito, dizendo: Tito, há problemas na região de Creta, você precisa resolver isso, ajudar a resolver. Por isso ele diz: tu, porém, fala à igreja. Fala no sentido de anunciar, de conversar, de orientar. Ele diz assim: tu, porém, versículo 1, capítulo 2 de Tito, da epístola de Tito, tu, porém, fala o que convém à santa doutrina. Exorta os velhos. Algumas traduções trazem ensinar. Algumas versões trazem anciãos. Outras, homens mais velhos, homens mais experimentados. Mas em todo o sentido da versão, a Bíblia está falando, e Paulo fala, a homens mais experimentados. É bem verdade que o tempo de vida, a média de vida já naquele tempo, em alguns casos não era tão grande. As pessoas se davam em casamento cedo. Mas havia uma preocupação e uma orientação dada por Paulo, isso vem através do Espírito Santo, porque
Paulo sabia, pela instrução, pela inspiração do Espírito, que não se resolve problemas de uma comunidade, de uma igreja, de uma sociedade, sem passar pela família. Não se resolve. Não tem como, de certa forma, resolver problemas de segurança, problemas de saúde, problemas de educação, sem passar pela família. Porque há um aspecto que o Estado não consegue resolver. Há um aspecto que a sociedade não consegue resolver. Há um aspecto que nós da igreja, mesmo pastoreando, por isso que Paulo fala e expressa um cuidado pastoral através de Tito, não consegue resolver. Podemos até tentar remediar, podemos melhorar, mas dificilmente nós como igreja conseguiremos resolver as lacunas que são deixadas pelo pai, pela mãe, pela influência da família. Sei que essas pessoas, a partir de uma consciência que tiveram problemas, possam resolver um novo momento, uma individuação pertinente a cada um em particular a respeito disso. Paulo diz: exorta aos velhos, aos homens experimentados, a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. E as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem a seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos moços que sejam moderados em tudo, que dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, na linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal a que dizer de nós. Exorta os servos que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu disse pela manhã que, particularmente, eu penso que a mulher pagou o maior preço na chamada sociedade pós-moderna. Por outro lado, o homem enfrenta ainda uma crise muito grande, uma crise de identidade, de gênero, de papel, uma série de coisas pertinentes ao homem. Essa igreja foi fundada na segunda metade da segunda metade do século XX. A primeira metade do século XX, creio que aqui ninguém alcançou a Primeira Guerra Mundial, mas alguns alcançaram a Segunda Guerra Mundial. Houve uma mudança muito grande. A primeira delas, o homem deixou de ser o único provedor da família. Quando cheguei na Vila Pompeia, ainda encontrei algumas casas de comércio familiar, onde o dono, o marido e a esposa trabalhavam. Quando você encontrava um português dono de uma venda, de um bar, geralmente a esposa daquele senhor trabalhava. Mas até então não era comum que a mulher saísse para trabalhar. Também, a partir dessa segunda metade do século XX, foi nessa segunda metade que eu nasci, que boa parte dos irmãos nasceram, a força física
física não é mais diferencial no campo profissional. Porque veio a era industrial. Aquilo que 2 homens faziam, a máquina fazia. Então, a mulher não podia trabalhar porque não tinha força, mas agora a força não é mais imprescindível como diferencial no campo profissional. E a mulher já não é mais dependente. Tanto isso é verdade que procure saber aqui de qualquer pai, de qualquer mãe, se ela cria uma filha para ser dependente de marido. Não era assim. O trabalho era uma fonte de referência. O trabalho e o desempenho sexual eram fontes de referência para o homem construir a sua identidade. Mas com a chegada das mulheres no mercado, essa referência, elas conflitaram e invalidaram essas referências. Anteriormente, os homens competiam pelas mulheres. Era assim? Era assim. Hoje, os homens competem com as mulheres. A mulher, em vez de ser vista como uma parceira que poderia tirar ou pode tirar dos ombros dos ombros do homem uma série de obrigações que lhe foram exclusivas, transformaram-se em rival, disputando poder, emprego, regalias. E não é mais uma companheira, e agora é uma companheira a ser vencida. Porque há situações onde mulher e marido disputam a mesma vaga de trabalho. Mudou, irmãos. Mudou e não estávamos preparados para isso, de certa forma. Também, na classe média, especialmente na classe média, a mulher tem a opção de ser contribuinte da renda familiar. Ela pode dizer que não quer. O homem tem a obrigação. A mulher que está desempregada, ela não é estigmatizada por estar desempregada. Se o homem estiver, ele é estigmatizado. Ele é preguiçoso, ele é incompetente, e assim por diante. Fica no sofá em vez de procurar trabalho. Porque é assim a sociedade. A mulher pode realizar uma série de atividades sem, de certa forma, ser rotulada. Já o homem, ou para os homens, se eles assumem algumas profissões, são chamados de gays. Não é verdade? É. Você imagina o seu cabeleireiro, pai de família, casado? A sociedade diz, isso aí não é. Essa é a realidade. Essa é a realidade que se vive. E chega a palavra de Deus para esse homem que está vivendo numa crise violenta e diz: olha, vocês precisam ser referência. E como ser referência se eu estou perdido? Como ser referência se eu estou desempregado? Como ser referência se eu estou depressivo? Como arranjar um marido, um namorado que possa ser referência? Como você, hoje, com 17 anos, 18, pode construir uma vida de modo que seja... Falei que tem 18. Pode construir uma vida que seja referência. Entende isso?
parte desses meninos que estão na rua, parte dos que estão nas escolas, que estão na sociedade, às vezes inclusive no ambiente de igreja, são resultados, ou vivem, de certa forma, o resultado, às vezes não apenas da ausência da figura masculina, mas também da inoperância da figura masculina. A Bíblia diz, olha, você não é apenas provedor. Sua função não é apenas servir de dar de comida e educação aos filhos, ou à família, ou à esposa. Você tem outros compromissos. Você que pensou em se aposentar, porque agora não precisa trabalhar tanto, a palavra de Deus diz, olha, você precisa ser referência. Aquilo que você pensa que se vai dar ao luxo porque está mais velho de fazer, a Bíblia diz que não. A Bíblia tem algumas coisas a dizer a respeito de nós. E se olharmos, e você pode pesquisar alguns trabalhos acadêmicos bons a respeito disso, a literatura, e conversa com um professor de escola, conversa com alguém de RH, e você vai verificar isso. Que há uma falta de referência masculina. Há uma palavra, vou chegar até lá, que Paulo usa, que na tradução seria venerável, que é uma coisa que dá ideia de loja. Quem sabe entendeu o que eu falei. Vem a palavra de Deus dizendo, nós precisamos ser veneráveis. Nós precisamos de referência. Seu sobrinho precisa ser referência quando for adulto. Seu neto precisa ser referência quando for adulto. Vocês precisam ser referências quando forem adultos, mais experimentados. Vocês, para que possam criar filhos de certa forma sadia, precisam de homens que sejam referências. Hoje, irmãos, cá entre nós, basta ver pelas pesquisas, pelas reportagens, as referências estão muito mais no âmbito feminino do que no âmbito masculino. Hoje a Fátima me mostrou uma piada que diz, pai, o que é ser homem? Aí é aquele que paga as contas. É aquele que paga as contas, que toma só resoluções importantes, que governa a casa. Então a criança diz, quando eu crescer eu quero ser igual a mamãe. Eu quero ser homem igual a mamãe. Ah, mas pastor, esse é assunto para a noite? Porque nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adolescentes, eles vão casar, eles vão crescer, e a palavra de Deus nos diz, que vocês pensaram que ia ficar no bem bom hoje de manhã, que nós temos algumas funções. Paulo diz, ensina, para que sejam, exorta os mais experientes, para que sejam para que a vida reflita esse propósito. Numa tradução mais literal, diz para que aconteçam. Exorta os mais experimentados para que aconteçam, para que marquem presença. E a primeira coisa que Paulo vai falar a Timóteo, ele usa uma expressão que era comum ao uso exagerado de vinho. Ele está dizendo, seja temperante. Se não pode ser abstêmio em relação ao vinho, seja moderado.
Isto é, o nosso comportamento, a nossa atitude precisa ser temperada, precisa ser moderada. Pai, marido, é alguém que você possa contar algo sem correr o risco da casa cair. Entende? Não pode contar porque a mulher tem medo, porque o filho tem medo, porque ele é destemperado. E aonde ele busca essa temperança? No Senhor. Irmãos, como eu posso ser referência se eu sou uma pessoa destemperada? Como o filho pode contar algo a um pai, ou a esposa contar, olha, fulano fez isso, aconteceu isso com fulano, se brincar ele vai quebrar tudo dentro de casa. Como você vai casar com um homem que é descontrolado? Que de vez em quando tem um matando o filho jogando na parede. Isso é só para aquela época? Não, é para hoje. A sociedade está destemperada. É só alguém incentivar a violência que vai. Até os crentes em nome de Jesus. Também diz: sejam respeitáveis, sérios, veneráveis, augustos, reverendos. Ó. Característica, o direito de algo, pessoa que tem direito à reverência, ao respeito, à majestade, à santidade, à honra e à pureza. Não é presentinho do dia dos pais, não é presentinho do dia do casamento, dia aniversário de casamento. É o reconhecimento da casa. Que você, apesar dos seus limites, apesar das suas lutas, apesar dos seus atropelos, você é alguém que merece reverência. Respeito pela sua dignidade. E isso não posso construir aos 60 anos. Isso eu preciso construir. São pessoas que são honoráveis, venerados, respeitados pelo caráter. Eu disse aqui aos irmãos, eu sou neto de barbeiro. Meu avô era um barbeiro de interior. Sou filho de um homem simples também, que no porto de Recife despachava para a empresa que ele trabalhava navios, onde nós tínhamos medo que o nosso pai fosse assassinado quando chegava navios de arroz, de bacalhau, outras coisas lá no porto de Recife. Era apenas para ele fechar o olho, não precisava participar. Na época a proposta era Fusca, né? Fusca era o carro, sabe? Nunca entrou nada na minha casa que não fosse pela honra do trabalho de meu pai e pela graça de Deus. Entende isso? Entende? Eu sou neto de um barbeiro simples de interior, mas que todos da família, netos, amigos de netos, genros, que só tinha filhas, tinham uma conduta especial naquela cidade, porque não podia desonrar o nome de seu Cristo. Isso é venerável.
quer dizer que não tenha falhas. Isso é construído, gente. Isso é construído a partir da eternidade. Na medida que você encontra Jesus, a diferença é essa, quero chamar a atenção. A diferença é porque agora, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista do cristianismo, a palavra de Deus, a família foi construída a partir da direção do Espírito. É a vida construída. E diz mais o apóstolo Paulo: sede sérios, sede sóbrios ou sensatos, de mente sã, de mente equilibrada, que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrole e moderamento. Ser íntimo de filho não é fazer comentário quando passa uma mulher bonita de roupa justa. Ser íntimo de filho não é ver o que filho não tem idade para ver. Entende essa questão? Ser íntimo de filho não é comprar filme pornô, revista, para ver junto. É seriedade. É o homem que freia os próprios desejos e impulsos. É o autocontrole, é a moderação. Não é fácil controlar os impulsos. Quem quer dizer que é fácil, me diga a receita, porque se não for na luta da carne, na luta do Espírito Santo, você não consegue. Pode ser feio, magro, gordo, sei lá o que for. E Satanás sabe a hora exata de mandar esses impulsos. Não é, não? Isso é discurso para essa sociedade hoje? É. Pergunta o Celso, que trabalha com adolescentes. Ensina matemática, né, irmão? Física, né? Adolescentes. Pergunta para ele. Se não é oportuno. Pergunta ao seu filho. Esses dias um pastor me disse: quer saber se a bebida faz mal? Eu até disse aos irmãos um dia desse. Pergunte a uma mulher de alcoólatra, a um filho de alcoólatra, se bebida faz mal, se bebida é bom. Pergunta. Não queremos. Vivemos uma fase de adultos infantilizados. Né? Eu brinquei com irmãos, perdoa, porque às vezes é ficando velho falando as besteiras. Não é aí. Pelo contrário, a Bíblia nos chama a atenção, você está mais experimentado. Você é referência. Não quer dizer que é sisudo, não quer dizer que não se relaciona, não estou falando de medo. Não estou falando de medo. Estou falando de ter acesso. Você não foi filho de alguém assim? Seja você. Você nunca conheceu o pai? Ou não teve figura masculina? Seja você a referência. Seja você o exemplo de seriedade, que não é ser carrancudo. Seja você aquele que freia os próprios desejos e impulsos. Não é porque eu tenho 70 anos que eu não vou cair em pecado. Não é porque eu tenho 70, 80 anos que eu estou livre dos pecados da carne. Não estou. Mas é um preço que é construído. Porque tem uma fase, irmãos, que você não é. Primeiro, quando a filha ou o filho descobre que você não é o super-herói. Tem essa fase. Depois descobre que você não é o melhor pai do mundo e que ele vai ser um pai N vezes melhor do que você. Né? Ele vai criar um filho diferente, ele vai ter organização financeira diferente, que você não é organizado financeiro, eu vou ser. Então, chega um momento que você é um pacote descartável. Só estou falando de pai, nem de marido. Nem de marido. Aí vai chegando a vida, eles vão compreendendo pela experiência de vida. Não é assim. Não é assim. Ore para que seu marido seja assim. Contribua no que puder. Mas
Paulo diz: seja sadio na fé, no amor e na constância. Para um homem que está em crise da sua própria identidade, para um homem que é descartável, para um homem que é irrelevante hoje, para uma família que muitas vezes a mulher com competência cria os filhos. Com competência. Hoje eu brinquei de manhã que alguns são generais, não, em tempo de guerra é marechal. E não seja em tempo de guerra para ver. Né? Às vezes tem que quebrar uma cadeira, às vezes tem que quebrar uma vassoura. Né? Para dizer que quem manda não sou eu, que governa sou eu. Marechal para tempo de guerra. Porque como a mulher pode proceder se aquele homem sofre de síndrome de dentista? A boca é aberta o tempo todo. É ausente. É ausente. Paulo diz: não se deixem contaminar pelo erro, sejam sadios, significa estar com saúde, sejam firmes, não se desviem de propósito, na fé, no amor, na constância. Não sabemos o que pode nos acontecer, sabemos. Nós oramos para que eles sejam abençoados, os seus relacionamentos, seus casamentos, namoros, né? Ou não, se optar. Ninguém é obrigado só estar casado. As pessoas são solteiras, são felizes. Não confunda estado civil com felicidade. Porque alguns estariam tudo para estar solteiros. E outros dariam a vida para estar casados. E outros casaram e dizem: não caso de novo. Mas o que a Bíblia está falando é que precisamos de firmeza, de lealdade. Meu irmão, que influência eu posso ter com meu filho se quando eu estou com um problema eu fico xingando Deus? Eu fico em casa amuado, não vou na igreja, ponho Deus de castigo, vou punir Deus, não vou para a igreja. O que eu estou ensinando para eles? Quando eu tenho uma dificuldade, eu fico empurrado lá, trancado no quarto 24 horas por dia, caixa vazia, tem um tempo. Temos um tempo de caixa vazia. Alguns são maiores dos menores. O homem tem caixa vazia, ele fica sozinho no silêncio dele, assim por diante. Mas o que a Bíblia está dizendo, vocês que hoje têm 18, 14, 20, nós estamos indo para 50, ou que estão indo para 60, 70. Eu até brinquei, aquele hino não é hino, aquele hino, uma pedra a menos, uma pedra a menos, não é música de velório, né? Nós estamos construindo isso. Diz que eu vou estragar neto, não vou não. Não pretendo. Vou ensinar os valores que eu creio. Né? Por isso que a Bíblia diz: sejam sadios na fé, sejam sadios no amor, na constância. Papai, você não torcia pelo Palmeiras? Não, filho, o Palmeiras perdeu, agora sou corintiano. Mas e agora vocês são paulinos? Os dois perderam, eu vou torcer com quem ganha.
a referência que o filho tem seu? Me diga. Qual será o espelho de seu filho? O espelho do seu sobrinho? O espelho da sua sobrinha? O que a sociedade precisa no seu ambiente de trabalho? Não é? Porque você também é referência no ambiente de trabalho. Você é referência. Estou falando a homens, gente. Você é referência. Quem é você no trabalho? Quem é você no trabalho? O estouradão? Não tem paciência com nada. Quando o genro chegar na porta, ou a nora, quando levarem tua filha embora, como você levou a filha de um filho? Paulo está nos dizendo, estou concluindo, para essa sociedade de hoje, carente de referência, lê sobre isso. Sei que o pastor está dizendo, vá atrás, vá pesquisar, vá olhar, vá ler, né? Acesse lá temas, Google acadêmicos, sei lá o que for, vá procurar alguns trabalhos. Você vai ver realmente o que é que se vende nas penitenciárias, mais cartões no dia das mães do que no dia dos pais. Por que as lojas faturam mais no dia das mães do que no dia dos pais? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ensine, exorte. E é interessante que o tempo, eu achei isso interessante. O tempo verbal, o texto vai usar, não é de alguém que chega chutando pau na barraca para ensinar. É alguém que vai chegando junto para ensinar, respeitando a idade que tem. É como dizendo, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Talvez você esteja numa fase frustrante. Talvez você nem vá ouvir, é provável que não vai ouvir alguns dos elogios que vão dizer ao findar o labor dessa vida. Mas tenha consciência que você é. O que eu sou, o que eu posso melhorar, o que eu devo fazer. Mas a vida é a construção. A vida é uma construção. Para que possamos entender que o mundo precisa da nossa referência. Vai lá na associação, né, Regina? Vai no CCA. Vê a programação Dia das Mães, vê a programação Dia dos Pais. Quando chega um monitor, um professor ali, vê como as crianças abraçam e chegam junto. Aqui na igreja, pai que nunca pegou um boletim de filho sem para reclamar. Pai que nunca saiu com a filha. Dá dinheiro para a mãe, vai você. Vai você. E não sai do pacote não, vai um por um. É no sentido, irmão, de ser referência. Não estamos falando de perfeição, não posso, não devo, não quero, não sou, de forma alguma. Pergunta aos meus, eu sou.
Pergunte. Pergunte. Às vezes o papel caído. Tem dias que eu posso ser incoerente, mas a minha vida é tirada pela média. Não é assim? Ajude. Ajude a construir isso. Agora, particularmente, eu creio ser muito difícil sem a presença e a direção do Espírito Santo de Deus. Esse mundo em crise, não seremos referência se não for a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Isso serve para homem, para mulher, para filho, sei lá para quem for. Ajude isso. Se não teve, seja você a referência para os que vêm depois. Seja você o exemplo para seu pai. É possível mudanças. É possível a ação de Deus em nossas vidas. Nós vamos ficar em pé.